Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Priscila de Souza Lima, eu sou terapeuta sistêmica quântica e hoje eu vim falar de um assunto extremamente importante. Eu acho que de todos os vídeos que eu gravei, esse certamente é um vídeo muito relevante, seríssimo e que com certeza esse conteúdo ele vai transformar a tua vida, tá? E hoje eu quero falar sobre os vampiros emocionais. Você já ouviu falar em vampiros emocionais? Então, todas as pessoas do mundo, elas têm a sua própria personalidade, os seus próprios valores, né? A sua criação, a forma como elas foram, que elas cresceram, que elas se desenvolveram durante a vida. E existe um grupo de pessoas que possui desvios na personalidade, problemas seríssimos em sua personalidade, e eles não conseguem ver valor em si, muitas vezes. Eles têm uma baixa autoestima, um problema de relacionamento, e são pessoas que, no decorrer da sua vida, não tiveram acesso, ou não quiseram, ou não puderam procurar ajuda e se tornaram pessoas que eu chamo de vampiros emocionais. E quem são esses vampiros emocionais? São justamente as pessoas que buscam, na interação com outras pessoas, sugar delas aquilo que elas não têm. Porque um vampiro emocional, ele não tá. O desejo dele não é simplesmente se tratar ou vivenciar aquela experiência. Por ele saber que ele não tem condições, por ele se achar não merecedor, ou por ele pensar que ele mesmo não tem condições de viver algum aspecto, talvez de personalidade, de experiências durante a vida, ele caça pessoas, se relaciona com essas pessoas, usa essas pessoas simplesmente com o objetivo de arrancar delas aquilo que eles gostariam de ter. Então, é muito sério, é um assunto que eu, como terapeuta, trato todos os dias, eu vejo isso todos os dias, né? Pessoas que chegam até mim com a vida completamente destruída, sem qualquer referência a seu próprio respeito, né? Tinham, eu era feliz, eu era alegre, eu era próspera, eu era, e a partir de tal momento eu deixei de ser. Então, esses vampiros emocionais, eles estão dentro das nossas famílias, eles estão muitas vezes no trabalho, nos relacionamentos amorosos, um namorado, um marido, um parceiro, eles estão dentro do nosso círculo social, fantasiados de amigos, de pessoas íntimas. E quando nós conhecemos, quando nós identificamos esses vampiros, a gente consegue ter forças e armas, estratégias suficientes para podermos desvencilhar ou impedir que aquele parasita venha destruir a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos. Então, você que está assistindo esse vídeo, o objetivo dele não é só você compartilhar esse conhecimento com outra pessoa, ou você deixar o seu like. É óbvio que eu preciso e que eu gosto de fazer vídeos e as pessoas comentarem, compartilharem. Isso é importante para mim, para o meu trabalho. Essa interação é muito legal. Só que esse vídeo, na realidade, é um vídeo que eu pensei muito para gravar, senti muito desejo de gravar esse vídeo, mas é no desejo que você possa receber essas informações e literalmente correr, literalmente se desvencilhar dessas pessoas que muitas vezes podem estar aí ao seu lado, tirando a sua vida, tirando a sua alegria de viver, né? Então, como é que acontece com o lado da vítima, tá? Muitas vezes, quando nós não temos determinados problemas de personalidade, a gente costuma ver o mundo, isso é com todo mundo quase, a gente costuma ver o mundo como um espelho.
Então, aquilo que você acredita, os seus valores, as suas crenças, as suas experiências, isso se forma um emaranhado de informações e você costuma muitas vezes raciocinar e reagir da maneira como você pensa, você acredita que é o correto. Então, muitas vezes, nós agimos com a pessoa exatamente da maneira como nós gostaríamos que ela agisse conosco, né? Então, isso é muito, muito real e muito bonito, só que muitas vezes essa falta de, como eu posso dizer, essa falta de quase que uma inexperiência, uma falta de malícia, muitas vezes faz com que a gente se envolva com pessoas e a gente não consiga enxergar um potencial de risco nesses convívios. A gente parece que muitas vezes está ali desejando ver na pessoa aquilo que a gente quer ver ou que é aquilo que a gente criou. Isso é um grande perigo. Porque quando a gente se dá conta de literalmente com quem nós estamos nos relacionando, pode ser tarde demais. Pode ser que você já esteja aí 10% daquilo que você era. E a forma mais fácil de você matar uma pessoa, destruir uma pessoa, é você minar os valores que ela tem, as crenças que ela tem a si mesma, a autoestima, fazer com que essa pessoa acredite que ela não tem valor. Quando você consegue levar essa pessoa a esse ponto, ela literalmente está morta em vida, tá? Então, esse vídeo é mais que um alerta. Ele é eu quero que, em nome de Jesus, ele seja uma luz para você que talvez esteja enfrentando isso. E como é que... Vamos falar um pouquinho mais? Eu até anotei algumas coisas aqui que eu quero passar. Vamos falar um pouquinho mais sobre as características, tá? Desses vampiros e como eles vão agir nas nossas vidas. O vampiro, ele é uma pessoa extremamente cativante. Ele pode se apresentar como alguém que te promete mundos e fundos, como alguém que faz com que você acredite que ao lado dele você terá a realização dos teus sonhos, aquela vivência que você tanto sonhou. Ele vai exigir o tempo todo a sua dedicação 100%. Ele jamais vai aceitar que você divida o seu tempo ou que você foque nos seus próprios projetos. No começo ele pode até fingir de bonzinho, de companheiro, de amigo, de uma pessoa que se importa com você, mas na realidade aquilo ali é só uma capa, aquilo ali é só uma estratégia para que você venha acreditar nele, para que você venha crer nas coisas que ele te diz e que você ache mesmo que você finalmente encontrou um amigo, uma pessoa que pode ser aquilo que você precisa. Então ela se aproxima de você, muitas vezes ela vai elogiar os seus pontos fortes, ela vai fazer com que você acredite que você, para ela, é uma pessoa especial, é uma pessoa importante, ela vai investir em tempo com você, ela vai se fazer de amiga, de confidente, ela vai olhar para você nos olhos e vai dizer que os seus problemas, que os seus sentimentos, eles são importantes, simplesmente no intuito de fazer com que você abra o seu coração. E quando você passa a confiar nessas pessoas que estão ao seu lado, você, infelizmente, perde a sua proteção, perde aqueles escudos que nós devemos ter nos relacionamentos com qualquer tipo de pessoa. Então você acaba se tornando vulnerável. Você acaba tendo naquela pessoa um porto seguro, completamente falso, porque de seguro não tem absolutamente nada. Então você vai abrir a sua vida, você vai contar os seus problemas, você vai dar para ela munição contra você mesmo. Então você começa a contar o que você fez na sua vida, principalmente aqueles
aqueles históricos que você teve, que todo mundo tem, de situações que se arrependeu, que fez algo que não deveria fazer. Então você vai contar para ela aquilo que você é. Você vai se desnudar para aquela pessoa. E muitas vezes o que acontece? Você sabe pouquíssimas informações do seu vampiro. Ele sabe a sua vida toda, ela, né? Ela conhece a sua vida inteirinha, mas você não conhece absolutamente nada, ou muito pouco, ou somente aquilo que ele quer que você saiba. Porque uma das características desse vampiro emocional é justamente escolher pessoas que têm certas vulnerabilidades, tá? Que muitas vezes teve uma infância difícil, uma criação difícil com os pais, que tem uma autoestima já abalada, mas que teoricamente tem algo bom, um coração bom, uma pessoa que muitas vezes não vê maldade, porque ela tem essa característica, ela é essa característica, ela tem essa luz própria, né? E muitas vezes esse vampiro, ele vai fazer com que você tenha algum tipo de crescimento no começo. Por exemplo, se for uma amizade, ela vai fazer com que você conquiste algo, justamente para que você tenha já na sua percepção e na tua consciência que foi por causa daquela pessoa, foi através daquela pessoa que você conseguiu viver um sonho seu ou melhorar algum aspecto da sua personalidade, do seu caráter, da sua vida, algum tipo de... Ela vai começar a se vincular com você na realidade. E você vai começar a olhar para aquela pessoa e dar àquela pessoa aquela importância. Só que o objetivo dessa pessoa, infelizmente, não é o seu crescimento. O objetivo dessa pessoa é fazer com que você acredite que sem ela a sua vida não vai para frente. Sem ela você não consegue ver que ela é a melhor amigo, o melhor marido. Muitas vezes, infelizmente, nós encontramos esses vampiros emocionais dentro da própria família. Dentro da própria família. Né? Pode ser um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um avô. Enfim, eles estão espalhados em todos os lugares. Por isso que é muito difícil, muitas vezes, a gente identificar. Porque pode ser que você tenha convivido com um vampiro dentro da sua casa. Então, aquele padrão de comportamento é um padrão de comportamento muito familiar para você. E quando você vai se relacionar com outras pessoas, você não consegue nem sequer identificar alguma coisa, talvez nos indícios que essa pessoa dê. E muitas vezes as pessoas que convivem com você, que verdadeiramente são seus amigos, são as pessoas que querem o seu bem, elas vão falar, olha, presta atenção, observa tal coisa, você não está vendo, e a pessoa simplesmente não consegue ver, ela não consegue sequer enxergar, e vai só se enredando mais ainda nas garras desse vampiro. Então, essa primeira característica, ele vai te dar algo, mas ele vai exigir de você dedicação, fidelidade, vai fazer com que você acabe ficando ilhada, né? Vai começar a minar os seus relacionamentos. Olha, eu acho que fulano não é uma pessoa adequada para você se relacionar, e muitas vezes é um amigo seu, alguém que você já conhece, alguém que você confia, então ele vai começar a colocar à prova e colocar defeitos nas pessoas que estão ao seu redor, porque ele sabe, como um bom estrategista que ele é, que você só consegue ser altamente dominada, que esse é o propósito do vampiro, se você estiver ilhado, se você estiver sozinho. Então, com certeza, ele vai te afastar da sua família, vai te afastar do seu convívio, ele vai começar a trabalhar dentro da sua mente, porque eles são extremamente inteligentes. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, um vampiro emocional é uma pessoa extremamente doente, com comportamento também doentio. E eles não têm nenhum tipo de sentimento verdadeiro com relação às outras pessoas. Talvez sequer eles nem tenham a capacidade de sentir, talvez como uma pessoa normal sentiria.
Então, eles não têm aquele peso na consciência. Ah, imagina, fulano jamais faria isso comigo. Faria. Porque ele não pensa como você. Ele não raciocina como você. É uma pessoa fria, como um vampiro, né, da ficção. Aquela pessoa fria. Não tem o sangue correndo. O coração não bate. É uma pessoa que é gelada, fria. Muitas vezes pode se vestir, pode aparecer com cores, mas na realidade, dentro do interior dela, existe um profundo abismo de frieza. São pessoas que, obviamente, sofrem, não dizem que sofrem, são profundamente incomodadas com elas mesmas. Então, elas não têm aquele brilho que você tem. São como moscas que se atraem, se sentem atraídas por uma luz que você tem, né? E quando você menos imagina, você já está totalmente enraizada, enredada naquela trama perversa, cujo objetivo é simplesmente tirar de você esse brilho. Eles não conseguem. Olha para você ver que coisa interessante. Essas pessoas, elas não têm a capacidade, muitas vezes, de procurar ajuda e de se auto-enxergarem como vampiros. Elas, no mundo delas, elas acham que são o centro do universo, que a vida gira em torno delas. As pessoas são más, elas são as melhores. Olha o que fizeram. São muitas vezes vítimas, te ganham pelo vitimismo. Olha a minha história, olha o que me aconteceu, olha o que me fizeram. Mas na realidade, quando você vai se aprofundar, de vítima não tem nada. Muitas vezes, talvez, essas pessoas, essa história delas, quando você vai analisar verdadeiramente a realidade dessa história, é muito diferente daquilo que te foi contado. Provavelmente, as pessoas que estavam ali, que fizeram mal para ela, são pessoas que se cansaram, que talvez em algum momento perceberam que não são tratadas diferente de objetos. Então, isso é um alerta também para você, porque são pessoas que, obviamente, vão tentar te ganhar pelo lado emocional, né? E você vai provavelmente se identificar, porque são excelentes contadores de história. Você vai se identificar com aquela pessoa e vai abaixar a sua guarda, abaixar aquele sensor que nós muitas vezes não temos, né? Ou diminuímos muito quando nós nos sentimos em um ambiente familiar, um ambiente conhecido, a gente perde a gente se, como eu posso dizer, a gente se desarma, literalmente. Então isso é muito importante. Esse vampiro, ele também vai fazer todo um estudo a seu respeito. Por isso que ele se aproxima de você como aquele que vai, muitas vezes, trazer para você, suprir aquelas coisas que você talvez não viveu na sua infância, no seu ciclo familiar, e ele vai aparecer como um supridor. Então, ele vai te trazer para perto dele, para te conhecer, para te estudar, para saber se verdadeiramente você é a presa ideal e se através da sua vida ele pode refazer a imagem dele, pode sustentar a imagem dele ou dela. Então é muito assim, é indispensável que você que passou por algum problema na sua vida, talvez na sua infância com seus pais, e você tenha qualquer tipo de problema de autoestima, de rejeição, de menos-valia, você precisa desesperadamente procurar ajuda. Não é em amizades, em relacionamentos ou dentro da sua família que você vai ter essa ajuda. Você precisa de procurar um profissional, tá? Da psicologia, da terapia, para poder fazer uma ressignificação da sua vida, porque somente através de você mesma que você vai conseguir suprir qualquer tipo de carência que tenha acontecido na tua vida. Marido não supre carência, namorado não supre carência, amigos não suprem carência,
Bens materiais não suprem carências, tá? A única forma de você suprir as suas carências e se tornar uma pessoa equilibrada, uma pessoa ajustada na vida é quando você olha para o teu passado e você passa um pente fino naquele seu passado e trata cada situação. Porque a maior arma do vampiro é fazer com que você acredite que naquela pessoa você vai ter a fonte de suprimento que você tanto precisa. Então, uma das maiores vítimas dos vampiros são justamente aqueles que são codependentes emocionais, aqueles que são dependentes emocionais, aqueles que infelizmente durante a vida tiveram uma história complicada, difícil e não têm conhecimento, autoconhecimento. E uma das coisas que um vampiro jamais vai fazer com você, jamais, fica aí uma grande dica, um grande alerta, é fazer com que te estimular a procurar ajuda. Todas as vezes que você o que acontece? Ele vai começar a te suprir, vai chegar uma hora que ele vai perceber que você já caiu nas redes dele. Quando você cai nas redes dessa amiga vampira, quando esse familiar seu, ele já sabe que te dominou, que você confia nele, que você verdadeiramente acredita nela, ela vai começar a diminuir a fonte de suprimento. Só para ver como que você se reage, só como você reage. É como se você estivesse num campo de concentração. Ela vai te colocar dentro de um quarto, ela já te ilhou, ela já te separou de todas as pessoas. Aí ela te coloca dentro de um quarto e ela vai começar a diminuir o volume do oxigênio. Ela vai deixar de suprir tal coisa. E fazer com que você se sinta menor, insuficiente. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Talvez ela vai deixar de conversar com você. Seja um costume vocês falarem, se encontrarem, ela vai te dar um gelinho. Um gelinho só para ver como que você se comporta, só para ver como que você reage na ausência dessa pessoa. Porque ela precisa sempre, ela tem o prazer, ela tem esse prazer de fazer de ter certeza que você é dependente dela. Então ela vai diminuir o oxigênio, a fonte de suprimento para você, e vai sentar calmamente para olhar como aqueles ratos de laboratório, aquelas pesquisas horríveis que fazem com os animais. Os ratos de laboratório. Vamos ver como que o rato reage sem oxigênio. Então ela vai ver você se debatendo, você muitas vezes chorando, como é que ela reage se eu não conversar com ela? Vamos ver. E enquanto você está chorando, você está se perguntando o que foi que aconteceu, mas o que aconteceu? Tava tudo bem. Sabe, eu encontrei com ela sexta-feira, a gente foi no shopping, de repente ela sumiu, ela nunca fez isso. Ela tá lá no lugar dela, rindo e só esperando. Porque eles são extremamente frios. Eles armam como aqueles caçadores. Eles fazem a armadilha. Fica lá escondido atrás da moita, só esperando. Ou então, se a armadilha é muito boa, eles vão para casa, vão dormir, vão ficar lá fazendo qualquer coisa, e no dia seguinte eles voltam. Porque eles têm certeza absoluta. Porque eles conhecem o comportamento da presa. Então, eles sabem que aquela presa, ela vai sentir aquele cheirinho, daquela comida, daquela isca, e ela vai cair. Então, é muito complicado, sabe? É muito sério mesmo. Você só tem esse nível de despertamento, de compreensão, quando você verdadeiramente se conhece e sabe os seus pontos frágeis, os seus pontos fracos. Você precisa se autoconhecer. As terapias, o autoconhecimento não é uma frescura, uma modinha, não. É vida. É vida. Você precisa exatamente saber quais foram os danos que determinadas situações na tua vida te causaram e como é que você tem reagido com relação a isso. Então, se você não tiver informações sobre você mesmo, como você reage diante das situações, você com certeza vai ser
uma presa fácil e vai perder a sua vida, perder seus sonhos, se destruir, tá? Então, esse é um dos pontos também. Então, ela pode tirar esse oxigênio pode ser em muitas coisas. Pode ser, por exemplo, questões de autoestima, começar a olhar para você e falar, nossa, mas você, não sei, você tá tão envelhecida. Aí ela sabe que você tem já um problema ali de autoestima. Nossa, é mesmo? E você acredita tanto naquela pessoa que você jamais vai imaginar que ela tá falando algo para te machucar. Você acredita nela, então tudo aquilo que ela fala é verdade. Então, pode ser que você esteja vivendo no seu melhor momento. Ela vai começar a soltar uma coisinha, solta outra. Nossa, mas você tá tão magra. E aí você tem um problema de emagrecimento. Ou você tá tão gorda. Nossa, mas essa roupa te deixa feia, né? Nossa, mas eu não gostei. Acho que não ficou legal essa roupa. E não é porque você tá realmente feia. É porque ela tá ali já começando a fase 2, a fase de minar a sua vida. Então, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Eu vou parar agora e vamos para um segundo vídeo. Se você gostou já, deixa seu like, curta. Se você quiser entrar em contato comigo, vai ter aí o meu link. Eu sou terapeuta sistêmica quântica, sou especializada numa terapia que transformou a minha vida, chamada constelação sistêmica familiar, tá? E também sou especialista em ativismo quântico e em desenvolvimento espiritual sem viés religioso, tá bom? Então, para mim vai ser uma honra falar com você. Espero você no vídeo 2.